Mais uma releitura que prova que reler Tolstói sempre vale a pena. Acho que eu dei, sei lá, tipo, uma estrela pra este livro. Talvez ainda tenha sido generosa. Gente, eu amei este livro. Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre tudo aquilo que foi lido por aqui no mês de maio de 2023. E, bom, tivemos uma quantidade considerável de livros, como vocês podem ver aqui. Ainda tem um no Kindle, que não está aqui nessa pilha. Então, sem mais delongas, bora começar. Geralmente eu começo com a ordem, né, de término de leitura, mas eu vou pegar o mais curtinho aqui e, enfim, pegar de forma meio aleatória os livros aqui na pilha. Comecemos então com o mais curtinho, que é O Cupom Falso, de Lev Tolstói. Esta foi a minha terceira leitura desta novela. Alguns dizem que é novela, outros dizem que é conto. Este texto aqui fica bem naquela zona cinzenta, sabe? Porque tem uma extensão considerável, geralmente o conto é aquilo que é bem curtinho, e aí novela é mais longo, mas não tem um divisor, assim. Menos de 50 páginas é conto, e mais que isso, novela. Não existe esse tipo de divisão. Alguns consideram conto, alguns consideram novela. Eu considero conto porque a minha primeira e segunda leitura deste texto foi na coletânea de contos completos do Tolstói. A minha é da afinada Kozak Naif, mas a coletânea hoje é publicada pela Companhia das Letras. Vou deixar a foto do box aqui pra vocês. A gente já fez leitura conjunta dos contos, aliás. Temos uma playlist aqui em que eu comento praticamente todos os contos da coletânea, então vou deixar linkada aqui na descrição pra vocês. E, pois bem, já tinha lido a coletânea inteira uma vez, reli pra leitura conjunta e reli novamente aqui, terceira leitura, porque a Editora 34 lançou uma edição de O Cupom Falso separadinho. E o que é muito legal dessas edições aqui é que a gente tem textos complementares. Muitos aí perguntam, mas será que vale a pena comprar? Porque tem todos os textos já na coletânea de contos completos. E realmente, então, se você não se importa muito com isso, fortuna crítica, nem nada do tipo, e acho que pretende, né, pelo menos ler todos os contos do Tolstói, acho que vale mais a pena pegar o box mesmo. Mas, do contrário, se você quer ter uma amostra, digamos, ver se vale a pena comprar uma coletânea ou gosta de ler textos complementares, fica a dica, então, espera uma promoção, talvez, pra comprar este livro aqui, esta edição da Editora 34, que eu gostei bastante do texto complementar que a gente tem aqui. Jogou luz sobre alguns aspectos do conto para os quais eu não tinha dado a devida atenção nas primeiras duas leituras. E o que a gente tem aqui em O Cupom Falso, afinal de contas? Aqui nós temos uma narrativa que se divide em duas partes. Essas partes estão conectadas, são até simétricas de certo modo, e tudo começa com um jovenzinho inconsequente falsificando um cupom. Cupom, como é que eu posso explicar? É tipo uma nota promissória, digamos, que era utilizada na Rússia para trocar por bens, muitas vezes utilizada como dinheiro mesmo. Então as pessoas recebiam cupons do governo e aí podiam trocar por bens, por dinheiro vivo mesmo, etc. Então a gente tem um jovem falsificando esse cupom, só que a gente vai acompanhando a jornada desse cupom falsificado e tudo que vai acontecendo. E é desgraça atrás de desgraça. É o tipo de conto que te faz pensar muito naquela ideia de você faz uma ação que você sabe que não é certa, mas parece que é inofensivo, ninguém vai nem perceber, não vai ter consequência drástica alguma, e acaba que tem, você só não fica sabendo disso. E aí o Tolstói faz esse exercício aqui. E isso é muito a primeira parte do conto, porque na segunda parte do conto a gente tem uma espécie de redenção. Então coisas boas vão acontecendo a partir de coisas ruins. Coisas ruins são transformadas em coisas boas. E o Tolstói costumava ser bastante perfeccionista com seus textos, ele revisava muitas vezes. Tem diversos contos, aliás, que ainda não eram considerados acabados realmente, mas acabaram sendo publicados. E é o caso, inclusive, deste O Cupom Falso, que Tolstói considerava uma obra inacabada, tanto que ele foi publicado somente após a morte do autor. Ele levou, olha só, foi de meados da década de 1880 até 1904, o tempo aí de composição deste conto barra novela, e julgue como você preferir. E eu descobri aqui, através do texto complementar que nós temos nesta edição, que aliás é de autoria da tradutora, a Priscila Marques, de que há um filme baseado nesse conto. Gente, eu não sabia disso. É do Robert Bresson, L'Argent,
é do cinema francês, né? Provavelmente não se fala assim, mas enfim. Eu fui avisada por vocês de que o filme tá aqui no YouTube, aliás, então eu vou ver se eu acho, e aí eu deixo o link também aqui pra vocês. Quero muito assistir, porque eu gosto bastante deste conto. E mais uma releitura que prova que reler Tolstói sempre vale a pena. Maravilhoso. Dei 4 estrelas para o cupom falso. E vamos agora falar sobre a leitura conjunta de maio do Clubinho, que é o meu clube do livro. Tem informações aqui na descrição deste vídeo, caso você queira saber mais sobre ele, que foi Judas, de Amos Oz, o último romance publicado por Amos Oz, tido aí por muitos como sendo o romance do Amos Oz. Foi o segundo romance dele que eu li. Meu Deus, quantas vezes eu falei romance nos últimos 10 segundos. Vou colocar mais um aí, então. Foi o segundo romance que eu li do Amos Oz. O primeiro foi O Pantera no Porão. E a conclusão é de que eu amo Amos Oz, mas muito mais a não ficção que a ficção. Quem daqui há mais tempo sabe que eu sou alucinada por um livro do Amos Oz chamado De Amor e Trevas. Foi a minha melhor leitura do ano passado, um dos meus livros favoritos da vida. Enfim, amo. E aí comecei a ler um monte de coisa dele, tava amando tudo, até que cheguei nos romances, na ficção. E, assim, não foram livros ruins, ambos os livros, Judas e Pantera no Porão, não considerei livros ruins, mas ambos foram livros bem ok. Gostei da experiência de leitura, mas não viraram favoritos nem nada do tipo. Ambos receberam 3,5 estrelas, 3,5 estrelas para Judas, inclusive. E o que a gente tem aqui em resumo? Aqui nós temos como protagonista um rapaz chamado Shmuel, que tá passando por maus bocados. Ele perde o apoio financeiro dos pais, porque a empresa da família fale, ele tá meio assim em relação aos seus estudos acadêmicos, aí a sua namorada termina com ele, aí logo casa com outro cara, enfim, a vida não está fácil para Shmuel. E aí ele resolve dar uma sacudida nas coisas, então abandona seus estudos universitários, cata suas coisinhas e aceita uma vaga de emprego bastante peculiar, que consiste basicamente em fazer companhia a um idoso durante a noite, ouvir o que o idoso tem a falar, conversar com ele, pegar a comida dele, etc. E o resto do dia ele teria livre para si, com direito a moradia, pensão completa e um pequeno salário. Só que nessa casa em que Shmuel irá trabalhar, vive não somente o idoso. Há também uma mulher vivendo lá, uma mulher bastante misteriosa, por quem Shmuel acaba ficando interessado. E essa história dessas pessoas, esse enredo, é entrelaçado com uma perspectiva diferente sobre a história de Judas, que tem como cerne: seria Judas realmente um traidor? Será que Judas, em vez de o grande traidor, não teria sido o maior devoto de Jesus? Essa parte da traição acaba sendo amarrada através de um outro personagem do livro, e é a parte mais interessante para mim. Gosto muito da visão que o Amos Oz traz de traição, tanto que fiz um vídeo sobre isso. Então, se você quiser saber mais sobre a visão do Amos Oz acerca da traição, sobre este romance, sobre Pantera no Porão e um pouquinho sobre a não ficção do Amos Oz, tem um vídeo aqui que eu publiquei no domingo passado, cujo título é A Traição em Amos Oz. Então lá a gente fala sobre esses temas com mais detalhes. O link estará aqui na descrição do vídeo. Lembrando, 3,5 estrelas para Judas. Ai, gente. Vamos agora para um livro que, olha... Ai, não rolou para mim. Nem um pouquinho. O livro em questão é Luzes do Sul, de Nina George. Eu já conhecia essa autora e conhecia por causa do livro mais famoso dela, que é A Livraria Mágica de Paris. E eu lembro que eu achava a capa bonitinha, eu via uma galera aí até falando bem do livro, mas acabou não me interessando. Mas eu fiz uma parceria com o Goethe Institute, onde o objetivo era divulgar literatura contemporânea alemã, e a Nina George é uma autora contemporânea alemã. Nessa parceria eu li alguns livros e conversei sobre eles com vocês no canal do YouTube, todos os vídeos já estão lá, aliás eu vou deixar o link aqui também na descrição para que vocês possam ver, caso tenham interesse. E pra gente definir as obras, a gente fez a lista de forma conjunta, e eu confesso que de todos os livros que a gente escolheu para ler, este era o que eu mais estava em dúvida se iria gostar ou não, porque parecia sair bem do que eu costumo ler, os outros não tanto. Então já tava meio com o pé atrás, mas falei, vamos, né? Até porque é o tipo de livro que eu sei que muita gente vai gostar.
Mas não foi o meu caso, gente. Eu acho que eu dei, sei lá, tipo, uma estrela pra este livro. Talvez ainda tenha sido generosa. E a galera que leu A Livraria Mágica de Paris, talvez já tenha ficado... acho que eu ouvi este título em algum lugar, este título, no caso, o título deste livro, Luzes do Sul, porque este livro, Luzes do Sul, aparece em A Livraria Mágica de Paris. É o livro que o livreiro da Livraria Mágica de Paris, ai Jesus, que confuso, vive falando, recomenda muito. E aí acabou que muitos dos leitores de A Livraria Mágica de Paris pediram para Nina Georg publicar esse livro, porque falaram, meu Deus, a gente precisa ler, precisa conhecer. E aí ela falava de início, não, galera, é só um livro fictício, só que os pedidos foram se multiplicando e aí ela acabou escrevendo, então, o Luzes do Sul. Aqui nós temos como protagonista uma menina chamada Marie-Jeanne e ela tem um dom muito especial que consiste basicamente no fato de que ela consegue enxergar o amor de forma física. Então ela enxerga certas marcas nas pessoas, ela consegue até mesmo ver algumas ligações que pessoas têm. Então, muitas vezes, duas pessoas distintas nem sabem que elas foram feitas umas para as outras, mas Marie-Jeanne sabe porque ela consegue ver a ligação entre elas. E aí, no meio de tudo isso, o padrasto da Marie-Jeanne cria uma biblioteca itinerante. Eu falo direitinho sobre isso lá no vídeo do YouTube, então nem vou me demorar muito sobre o enredo aqui, porque o objetivo lá do vídeo no YouTube era apresentar o enredo. E por que eu não gostei do livro? É um livro bem água com açúcar e nada contra livros água com açúcar, mas assim, não foi o tipo de história que me prendeu, eu achei mal escrito. Foi um livro que me deu uma impressão de ser meio Frankenstein, assim, porque a gente tem alguns adendos aqui que a autora faz. Em alguns momentos o amor começa a narrar a história e eu acho que isso não se mescla muito bem, a narrativa, sabe? Fica um negócio meio esquisito. A narrativa principal é quebrada várias vezes pra gente ter esses adendos. Nossa, não rolou mesmo. Achei algumas passagens também bem socorro, cafona. Acho que se você gostou de A Livraria Mágica de Paris, pelo que eu vi aí da opinião do pessoal, muito provavelmente você gostará de Luzes do Sul. Não foi o meu caso. Uma estrela e talvez aí sendo generosa ainda, como eu disse pra vocês. Aí, em contrapartida, temos um livro sensacional que eu li também por conta do projeto com o Goethe Institute, que foi Quality Land, do Marc-Uwe Kling. Gente, eu amei este livro. E sabe quando você lê um livro e fica, meu Deus, por que as pessoas não falam mais sobre isso, que é muito genial? Então, foi a minha reação após terminar isso aqui. Sério, eu amei. Aqui a gente tem uma distopia ambientada neste país chamado Quality Land, que inicialmente não se chamava assim, só que é um país que passa por uma baita de uma crise econômica, e aí o governo acaba contratando os serviços de uma consultoria para decidirem o que eles têm que fazer com aquele país para voltar as coisas nos eixos. E aí a consultoria faz várias sugestões, e entre essas sugestões, uma das mudanças mais drásticas é justamente a mudança do nome do país, que passaria a se chamar Quality Land. Só que não é só o nome do país que muda, muita coisa muda ali, inclusive o nome das pessoas, e nesse mundo a gente não tem somente humanos, a gente tem androides também na sociedade, e a partir dessa narrativa o autor consegue discutir temas tão atuais, por exemplo, o impacto que a tecnologia tem no nosso dia a dia, como o algoritmo é utilizado muitas vezes para coisas que não necessariamente nos fazem bem. Ele discute também o populismo na política, porque aqui a gente tem um androide que está disputando a presidência de Quality Land, sim, é o primeiro androide que está disputando a presidência, e o livro é muito engraçado, sério, eu gargalhei várias vezes, porque o autor é muito irônico, ele dá umas alfinetadinhas, sabe? Nossa senhora, é muito engraçado. Sério, eu gostei muito do livro. O único ponto negativo que eu tenho a apresentar é que eu acho que mais ou menos pro meio ele perde um pouquinho o ritmo, mas assim, nada, oh meu Deus, que saco de ler. Não, mas é porque o começo e o fim são tão dinâmicos que o meio acaba ficando um pouco ali à deriva, sabe? Mas no geral, nossa, amei, 4.5 estrelas, muito legal mesmo. Se você gosta de distopia, leia este livro e a gente tem resenha sobre ele, uma apresentação mais detalhada lá no canal do YouTube.
Como eu disse, link estará aqui na descrição deste vídeo. Li também o segundo volume das Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Li praticamente tudo nesta edição aqui, que é da HarperCollins, e tá sendo uma releitura para mim. Eu já li as Crônicas de Nárnia bem novinha, e essa é a parte mais famosa, né? O filme ficou muito famoso e aí a história acabou ficando bem conhecida por conta disso. Em maio li este e acho que eu vou continuar nesse ritmo. A cada mês leio uma parte, até porque, gente, é o tipo de história que, sério, eu sento e eu acho que em 2, 3 sentadas no máximo eu termino, porque é tão gostoso de ler, né? Apesar de que confesso que eu achei que ia gostar mais dessa parte, porque do Sobrinho do Mago, da releitura, eu gostei muito. Eu lembro de a minha memória mais forte, talvez até por conta do filme, era de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa mesmo, mas acabou que eu gostei mais da parte do Sobrinho do Mago mesmo. Não que eu não tenha gostado, tá? Gostei, mas eu achei que a minha experiência de releitura dessa parte seria melhor do que a do Sobrinho do Mago e acabou não sendo. Não sei se por questão de tradução, eu nem gosto de falar muito sobre isso na internet, porque às vezes dá polêmica, né? Porque, obviamente, não sou autoridade em tradução, não sou tradutora nem nada, mas muitas vezes você consegue sentir algo na narrativa e, como eu disse, eu li a maior parte nesta edição aqui da HarperCollins, mas eu alternei também a leitura com a edição que eu tenho da Martins Fontes, que foi feita numa outra tradução. E alguns aspectos da tradução desta edição aqui me incomodaram. Mas a gente conversa mais sobre isso no vídeo resenha que vai sair para as Crônicas de Nárnia. Eu tinha pensado em fazer um vídeo para cada um, mas eu acho que eu vou fazer um vídeo amarrando a série inteira e aí a gente conversa sobre essa questão da tradução. Dei 3.5 estrelas para O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Mas, olha, é uma pena que eu achei alguns aspectos desta edição meio estranhos, porque, putz, tá linda demais. Mas a minha outra, da Martins Fontes, também é linda, então tem problema. E, quer dizer, eu ia falar por fim, não, mas falta o livro do Kindle, não posso esquecer. Por quase fim, temos a biografia do Capote, Truman Capote, mas, como sempre digo aqui, Capote em bom português. Seguinte, neste mês de junho, começando hoje, aliás, dia 1º de junho, nós temos a leitura conjunta de A Sangue Frio, que é um dos meus livros favoritos da vida. Sério, eu amo aquele livro demais e tô muito feliz que vou reler em conjunto com vocês. Muita gente aí vai participar da leitura conjunta, tô super feliz. Tem gente que vai reler também o livro, então, ai, maravilhoso. E aí, como eu sempre gosto de me aprofundar nos objetos de leitura conjunta, preparar material complementar para a galera que participa, porque eu sempre faço vídeos ao longo das leituras conjuntas, etc., eu decidi ler a biografia do Capote. Já tinha aqui há um tempo e pretendia ler justamente antes da minha releitura de A Sangue Frio. Li e eu gostei muito desta biografia. É um livro grande, como vocês podem ver, mas juro, eu peguei este livro aqui para ler pouquíssimas vezes, o que significa que toda vez que eu sentar para ler o livro, eu lia 1000 páginas de uma vez, porque, sério, a escrita do Gerald Clark, que é o biógrafo, que aliás acompanhou o Capote, então ele teve acesso a muita coisa que outros biógrafos não tiveram. Te engaja demais, é bem aquele livro vira página, sabe? Nossa, realmente fiquei impressionada. Eu só não dei 5 estrelas porque tem duas partes da vida do Capote que eu gostaria de que tivessem sido mais desenvolvidas. A primeira delas é a questão da adaptação de... Meu Deus, tem mais 2 livros a comentar, na verdade, socorro! Só pra vocês não acharem que eu tô doida, é que o outro livro que eu lembrei agora de que eu tenho que falar com vocês tem relação com este. Então, vamos lá. Terminando esse aqui. Um dos períodos que eu queria que ele tivesse comentado mais é o da adaptação de Bonequinha de Luxo, porque eu já sabia um pouco da história e eu acho que ele passa bem por cima nesse período, Bonequinha de Luxo. Muita gente deve conhecer o filme, mas acho que muitos não sabem de que o filme, na verdade, foi adaptado de um romance. Já li Bonequinha de Luxo, aliás, mas confesso que não gostei tanto, não. Meu coração pertence a Sangue Frio e aos Contos do Capote. A Bonequinha de Luxo eu passo. Mas queria saber mais sobre a história da adaptação, porque o filme é bem diferente do livro. E a outra questão é do relacionamento do Capote com o Perry.
e vou falar apenas isso aqui, porque a gente vai discutir muito sobre isso na leitura conjunta. Dei 4,5 estrelas para essa biografia. Eu sei que tem uma cinebiografia do Capote, né? Um filme que foi baseado nesta biografia aqui, ó. Temos até um blurb horroroso aqui na capa, que diz o livro que inspirou o filme Capote, indicado a 5 Oscar, incluindo o melhor filme, ator e direção. Não assisti ainda, porque eu queria ler a biografia antes, mas agora que eu assisti, que eu li, na verdade, posso assistir, e aí a gente conversa sobre o filme no próximo vídeo de leituras e aleatoriedades do mês, que não vai tardar a sair, tá? Prometo. Pois bem, então deixa eu falar do livro que tem relação com este aqui. Deixa eu pegar, aliás, no meu celular, porque eu esqueci o nome do autor do livro. Vou deixar aqui a capinha do livro para vocês. Então, o título é Fifth Avenue, 5 a.m., e tem subtítulo Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman. Então, traduzindo aqui agora, seria Quinta Avenida, 5 da manhã, Audrey Hepburn. Eu ia falar Café da Manhã da Tiffany, mas na verdade é Bonequinha de Luxo, é porque o título do livro no original do Bonequinha de Luxo é Breakfast at Tiffany's. E o Despertar, o Alvorecer da Mulher Moderna. Acho que fica melhor assim, de Sam Wasson. Eu ouvi este livro, na verdade, no Storytel. Eu assino o Storytel e aí tenho acesso ao catálogo deles, e este livro está no catálogo. E eu achei ótimo, porque o livro fala muito da adaptação de Bonequinha de Luxo, do processo de encontrar os atores para compor o elenco, trilha sonora, enfim, todos os aspectos do filme eu achei interessantíssimo. E foi excelente ter lido, ouvido, enfim, vocês entenderam? Enquanto eu lia a biografia do Capote, porque justamente foi uma lacuna que eu enxerguei aqui, mas que eu preenchi com este livro. Sério, gostei muito da experiência de leitura. É um livro que funciona bem como audiolivro, então fica a dica aí, caso alguém tenha interesse. Queria que ele aprofundasse mais ainda em alguns aspectos, mas tudo bem. No geral, gostei bastante mesmo, então 4 estrelas para este audiolivro. Mas os aspectos, as partes que mais me chamaram a atenção foram essa questão do Capote, né? Que ele não gostou de muita coisa porque o filme acabou ficando muito diferente do livro. E eu amei a parte que fala da construção da Audrey Hepburn, meio que o que eles tinham que fazer com a personagem principal para que a Audrey pudesse caber naquele papel. Talvez eu até faça um vídeo sobre isso, eu nem pretendia, mas eu pensei nisso agora. Me digam aqui se vocês têm interesse, por favor, em um vídeo, então, falando dessa questão da adaptação. Posso fazer, tipo, uma resenha, assim, deste audiolivro, e a gente conversa sobre a adaptação, questões do Capote, etc. E essa questão da Audrey, que, sério, é muito interessante e me fez ficar morrendo de vontade de ler uma biografia da Audrey Hepburn. Sério. Justamente por essa questão do suposto alvorecer da mulher moderna que a gente tem no subtítulo, sabe? Me digam aí se vocês têm interesse, acho que pode ficar um vídeo interessante. Pois bem, 4 estrelas. E agora vamos, enfim, para o último livro, que foi lido no Kindle. Então eu vou deixar a capinha aqui para vocês, que é o Why Read Moby Dick, do Nathaniel Philbrick. Não tem tradução para este livro, até onde eu saiba, mas se tivesse, acho que seria tradução literal mesmo, então por que ler Moby Dick? E o autor, como disse, é o Nathaniel Philbrick, pelo menos eu acho que eu disse, não lembro mais se eu disse, enfim, o autor é o Nathaniel Philbrick, que é o autor de um livro que eu amei, uma das minhas melhores leituras deste ano disparado, que é o No Coração do Mar, que conta a história real que inspirou o Moby Dick de Melville. E já lendo o No Coração do Mar, dá pra ver como o Nathaniel tem uma devoção, um respeito muito grande em relação a Moby Dick. Inclusive, fica a dica, se você se importa com spoiler, aquela coisa toda, recomendo que você leia No Coração do Mar após ler Moby Dick, porque nós temos alguns spoilers de Moby Dick em No Coração do Mar. E aí, nesse livro, no I Read Moby Dick, a gente fica sabendo um pouco mais do porquê Moby Dick é tão especial pro Nathaniel. Ele fala de vários aspectos que ele considera muito importantes no livro. Ele iluminou muitas passagens do livro para mim, assim, muitos aspectos para os quais eu não tinha olhado tanto. Nossa, foi uma leitura que eu adorei fazer. Assim, não é nada demais, mas é um livro bem dinâmico, sabe? É curtinho,
engano, ele divide por aspectos do livro, assim, personagens. Então, você tem um capítulo, por exemplo, intitulado Queequeg, outro Ismael, e aí ele descreve brevemente os personagens, fala de coisas importantes, enfim. Gostei de ter feito a leitura, principalmente porque foi logo após o término da minha leitura de Moby Dick. Inclusive, neste domingo teremos vídeo sobre Moby Dick aqui no canal. Este vídeo está saindo no dia 1º de junho de 2023, então se você está vendo no futuro aí, o vídeo deve estar aqui no canal já. Basta procurar Paloma Lima Moby Dick e aí você deve encontrar aqui no YouTube. Para este aqui, dei 3 pontos. Vocês estão preparados para as estrelas quebradas? Eu dei 3,75 estrelas, porque é isso, foi um livro que eu gostei muito de ter lido, recomendo, mas assim, não foi nada uou, sensacional. Então, terminamos, meu Deus, falei muito, né? Socorro. Finalizamos as leituras concluídas no mês de maio. E vocês? O que vocês leram? Qual foi a melhor leitura do mês? Vocês leram alguma coisa de que vocês acham que eu irei gostar? Se sim, deixem aqui nos comentários. Deixem também se vocês já leram algum desses e tem alguma opinião complementar à minha, discordo, concordo. Enfim, bora conversar aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.